Olá, graça e paz em nome de Jesus. Hoje é o 119º dia de leitura da Bíblia na ordem cronológica dos acontecimentos. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esses Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus oficiais, seus comandantes, seus capitães, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Os principais oficiais que estavam encarregados da obra de Salomão eram 550, que tinham a seu encargo o povo que trabalhava na obra. Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram de Israel, e aos seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, esses Salomão reduziu à condição de trabalhadores forçados até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhar para ele como escravo. Os israelitas eram homens de guerra, seus comandantes, chefes dos seus carros de guerra e dos seus cavaleiros. Estes eram os principais oficiais que o rei Salomão tinha, em número de 250, que presidiam sobre o povo. A razão por que Salomão impôs o trabalho forçado é esta: construir a casa do Senhor, o seu próprio palácio, a fortaleza de Milo e a muralha de Jerusalém, bem como Hazor, Megido e Gézer. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que havia edificado ao Senhor e queimava incenso sobre o altar diante do Senhor. Assim, ele terminou a construção do templo. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Ele construiu a casa do bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, apoiadas em colunas, distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, umas em frente às outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em 3 fileiras. Depois, fez o salão das colunas, de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Todas estas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora, e isto desde os alicerces até as beiras do teto e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros por cima delas, pedras valiosas, cortadas sob medida, e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim, era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. E aconteceu que, quando Salomão acabou de edificar a casa do Senhor, o palácio real e tudo o que tinha desejado e decidido fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe, como tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse:
Ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai, Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre, como prometi a Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se vocês ou os seus filhos se afastarem de mim e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos, que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome. E Israel virá a ser motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e zombará, e perguntarão: por que o Senhor fez isso com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se você andar diante de mim, como fez o seu pai, Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo, que santifiquei ao meu nome. E tornarei o templo em motivo de provérbio e de escárnio entre todos os povos. E todo aquele que passar por este templo, agora tão exaltado, ficará espantado e perguntará: por que o Senhor fez isto com esta terra e este templo? E a resposta será: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, os adoraram e os serviram. Por isso, ele trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos, Salomão havia terminado as duas casas, a casa do Senhor e o palácio real. Como Hirão, rei de Tiro, havia trazido a Salomão madeira de cedro e de cipreste e ouro, tanto quanto ele precisava, este lhe deu 20 cidades na terra da Galileia. Hirão de Tiro foi ver as cidades que Salomão lhe tinha dado, mas elas não lhe agradaram. Por isso, disse a Salomão: que cidades são essas que você me deu, meu irmão? E lhes deram o nome de terra de Cabul, que é usado até o dia de hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4 toneladas de ouro. Ao fim de 20 anos,
Salomão havia terminado a casa do Senhor e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que Irão lhe tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois, Salomão foi a Ramat-Zobá e a conquistou, porque Faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gézer, queimando a cidade e matando os cananeus que moravam nela, entregando-a como dote à sua filha, mulher de Salomão. Assim, Salomão reconstruiu Gézer, Bet-Horon de Baixo, Baalate, Tadmor, no deserto daquela terra, todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros e o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Também reconstruiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades armazéns em Ramate. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, cidades fortificadas com muralhas, portões e ferrolhos, e também Baalate, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, todas as cidades para os carros de guerra, as cidades para os cavaleiros, e tudo o que desejou, enfim, construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. O rei Salomão também construiu uma frota de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão enviou com aquela frota os seus servos, marinheiros, conhecedores do mar, para acompanharem os servos de Salomão. Chegaram a Ofir e de lá trouxeram para o rei Salomão mais de 14 toneladas de ouro, porque o rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com os navios de Irão. De 3 em 3 anos, a frota voltava de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Depois, Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom. Por meio de seus servos, Irão enviou navios e marinheiros conhecedores do mar. Eles foram com os servos de Salomão a Ofir, e de lá trouxeram mais de 15 toneladas de ouro, que entregaram ao rei Salomão. Porque o rei tinha navios que iam a Tarsis, com os servos de Irão, de 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governantes da terra. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 1 quilo e 800 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e o encosto do trono no alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Não havia nada de prata, porque nos dias de Salomão não se dava nenhum valor a ela. O rei fez com que, em Jerusalém, a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. O rei
fez com que, em Jerusalém, a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governadores dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7,2 kg de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3,6 kg de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo destes. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão, não se dava nenhum valor à prata. O rei fez com que, em Jerusalém, a prata fosse tão comum como as pedras, e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefelá. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros, 30.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que espalhou pelas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei, em Jerusalém. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Salomão ajuntou carros de guerra e cavaleiros, 30.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei, em Jerusalém. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e os comerciantes do rei os importavam da Cilícia por certo preço. Importava-se do Egito um carro de guerra por 600 moedas de prata e um cavalo por 150. Nas mesmas condições, as caravanas os traziam e os exportavam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei, em Jerusalém. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Chegamos ao fim da leitura de nosso 119º dia. Que o Senhor seja com o teu espírito e que a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E ao Deus único e sábio seja dada toda a glória e que a sua vida seja sempre para mais em Cristo Jesus. Um forte abraço e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.